Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. Ei, ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são uma única e mesma coisa. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Branham, na mensagem das 7 eras da igreja, a visão de Patmos, na página 34 em diante, a voz como uma trombeta. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. João estava no Espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. E como o arauto, o mensageiro do rei,
Vindo ao povo, ele toca uma trombeta. É uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Ouçam a isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte ela era, alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho, anunciando a palavra de profecia para nos fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra. A ordem para escrever, que dizia, Apocalipse 1:11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui está o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. É tudo isto, o único Deus verdadeiro, a voz e a palavra de Deus, a realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa é estar no Espírito! Que coisa é estar na presença de Deus e ouvir dele. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a voz que anunciou sua palavra no jardim do Éden e sobre o monte Sinai. Essa voz que também foi ouvida na excelente glória do Monte da Transfiguração, estava mais uma vez anunciando, e nesta ocasião, às 7 igrejas, uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Escreve as visões, João, faz um registro delas para as eras que devem seguir-se, pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreve-as e envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Oh, você reconhecerá essa voz quando ele chamar, se você for um dos seus. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem, na Bíblia em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem, ler-se a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João não diz que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Oh, eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz, e a pessoa são uma única e mesma coisa. Jesus é a palavra. São João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Quando João se virou, viu 7 castiçais de ouro. Eles, na realidade, eram candeeiros. E de acordo com o versículo 20, eles são as 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Para representar as igrejas, dificilmente poderiam ser velas. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue. Ela morre, ela não existirá mais. Porém, os candeeiros possuem uma qualidade duradoura não encontrada em velas. Se você quiser obter um belo quadro do candeeiro, leia a respeito dele em Zacarias, capítulo 4, do 1 ao 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele uma oliveira, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabe tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outro candeeiro de ouro puro. Ele está queimando brilhantemente, porque tem abundância de azeite que obtém das 2 oliveiras que estão em cada lado. As 2 árvores representam o Velho e o Novo Testamento, e o azeite evidentemente tipifica o Espírito Santo, que só Ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo falou a Zacarias, estava como que dizendo: isto que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Agora examine este candeeiro. Você notará que ele tem um grande vaso ou reservatório que fica no centro dos 7 braços, através de 7 pavios que estão colocados nos 7 braços. É o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos 7 canudos. Esta luz nunca se apagava. Os sacerdotes simplesmente mantinham-se derramando azeite dentro do vaso. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro, o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado, que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia primeiro de tudo a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada, assim como a quarta recebia o seu da terceira, e assim por diante,
até que todas as 7 lâmpadas estivessem queimando. Este fogo santo, proveniente do altar, segundo o passado de lâmpada para lâmpada, é um maravilhoso tipo do Espírito Santo nas 7 eras da Igreja. O derramamento original do Pentecostes, derramamento esse que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está provendo sua Igreja através de todas as 7 eras e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus imutável em sua essência e seus caminhos. Em João 15, Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Ele é a videira principal, essa que sai da raiz original, proveniente da semente original, que tem a vida em si. Agora, a videira não produz fruto, são as varas que o fazem. Agora observe isto: você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranjeira, e enxertar nela um ramo de toranja, um ramo de limão, um ramo de tângelo e outros tipos dessa espécie, e todos esses ramos crescerão, porém esses ramos enxertados não produzirão laranjas. Não, Senhor. O ramo de limão produzirá limões, e o ramo de toranja produzirá toranjas, e assim por diante. Todavia, esses ramos estarão florescendo mediante a vida da árvore. Mas se alguma vez essa árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Por quê? Porque a vida do ramo e a vida do tronco são idênticos, ao passo que não era assim com os ramos enxertados. Aqueles ramos enxertados tinham suas origens em outros tipos de vida, proveniente de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Eles produzirão frutos muito bons, mas não produzirão laranjas. Eles não podem, porque não são os originais. É assim que a igreja é. A videira tem sido fendida e ramos têm sido enxertados. Eles têm enxertado ramos batistas, ramos metodistas, ramos presbiterianos, ramos pentecostais, e esses ramos estão produzindo fruto batista, metodista, pentecostal e presbiteriano, sementes denominacionais, a partir da qual eles produzem seu fruto. Mas se alguma vez a verdadeira brotar uma outra vara de si mesma, essa vara será exatamente como a própria videira. Será o mesmo tipo de vara que foi produzido em Pentecostes. Falará em línguas, profetizará, e terá nela o poder e sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Porque está florescendo sob os recursos naturais da própria videira. Veja, ela não foi enxertada na videira, ela nasceu na videira, visto que aquelas outras varas foram enxertadas. Tudo o que podia fazer era produzir seu próprio fruto, pois não nasceram daquela videira. Elas não sabem acerca dessa vida original,
e fruto original, elas não podem saber, porque não nasceram dela. Mas se fosse nascido dela a mesma vida que estava no caule original, Jesus teria vindo através delas e se manifestado através delas. São João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito, não o homem, que dá vida. Quão emocionante é pensar nestas 7 lâmpadas sorvendo vida e luz proveniente daquele vaso principal, porque tem seus pavios mergulhados ali dentro. Cada mensageiro das eras da igreja está aqui retratado. Sua vida está incendiada com o Espírito Santo. Seu pavio, vida, foi imerso em Cristo. Através desse pavio, ele está sorvendo a própria vida de Cristo e com isto emite luz para a igreja. Que tipo de luz ele está proporcionando? A mesmíssima luz que estava na primeira lâmpada que foi acesa e descendo as eras até o tempo presente do mensageiro do último dia. A mesma vida, a mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Não podem falar assim apenas dos mensageiros, mas cada verdadeiro crente está aqui dramaticamente retratado. Todos eles estão sorvendo de uma mesma fonte. Todos eles foram mergulhados dentro do mesmo vaso. Eles estão mortos para si mesmos e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Eles estão interiormente selados pelo Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-los da sua mão. Suas vidas não podem ser corrompidas. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida interior, invisível, está escondida em Deus e alimentada pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu o seu aguilhão, o inferno perdeu sua vitória. Graças a Deus, eles têm esta vitória no e através do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.